Boa tarde, galera, beleza? Daqui um pouquinho a gente vai começar então aí a nossa live ao vivo com a professora Silvana, tá? Só tô entrando aqui para fazer os testes e na sequência chamar ela pra gente iniciar. Beleza? Daqui um pouquinho já iniciamos aí então. Beleza, galera? Para quem tá entrando aí, em seguida a gente vai iniciar a nossa live com a professora Silvana, tá? É às 18 horas, em seguidinha já vamos iniciar. Beleza, galera? Obrigada quem tá entrando aí. Hoje a gente vai falar de psicologia do esporte, tá? Na sequência, já tô chamando aqui a professora Silvana que vai conversar com a gente. A gente já inicia a nossa live, tá? Só dá uma seguradinha aí que tá faltando 2 minutos aí pra gente iniciar. Beleza, galera? Quem tá chegando aí, hoje a gente vai fazer a nossa live falando de psicologia do esporte. Vou chamar aqui a professora Silvana, tá? Pra gente começar a live. Aí tem gente me perguntando se eu tô ansiosa pra voltar a treinar na rua. Com certeza, estamos todos, né? Mas paciência, vamos fazendo o que é certo nesse momento. Vou adicionar a professora. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, Fran? Eu tive um problema aqui com o meu outro set de headphones. Tranquilo, tecnologia ela é danada, né? Bem quando a gente. Tava eu aqui escutando nada. Maravilha, mas é assim mesmo, tá tranquilo, estamos bem no horário. Galera, vamos agradecer demais quem já tá aí nos acompanhando, né? Então hoje nós vamos falar de um tema bastante relevante, né? Não só para esse momento, né? Porque falar de treinamento mental, né? Falar do nosso psicológico aí do corredor é sempre importante, né? Mas acaba que em alguns momentos as coisas aí ganham uma relevância ainda maior. Gente, vou apresentar para Sim, vocês sim. a nossa convidada de hoje, a professora Silvana, né? Ela tem a formação na educação física, mas além da educação física, também na psicologia. Então, uniu aí Isso. dois temas de super interesse, né?
E vai, né? Também ela é treinadora de corrida, também corre. Então aí tem muita experiência com certeza para passar para a gente, né? Vocês fiquem à vontade de ir colocando perguntas. Se de repente a gente não conseguir responder todas, aí depois a gente verifica uma forma de responder para vocês, né? Mas eu vou iniciar, né? A nossa ideia é fazer aí uns 40 minutos, 45 minutos no máximo aí de live. E eu vou iniciar, né? Fazendo uma pergunta aí para a professora, né? Já para a gente dar o pontapé aí. Professora, afinal das contas, né? A mente interfere ou não na performance do corredor? O problema aqui, né, Frank, se eu responder não, a gente acaba a live, né? É verdade. Então, olha só, essa questão da mente, né? A resposta, claro, é sim. A mente interfere e até eu acho mais do que muitas pessoas pensam que interfere, né? E aí eu vou pegar as duas coisas. Então, você perguntou sobre a mente e sobre a performance. Então, a gente pensa, olha, a minha mente é o que me faz colorir o mundo, é o que me faz olhar, né? É o que me faz processar informações, receber informações, analisar essas informações e dar uma resposta para essas informações, né? E performance, basicamente, se eu só entender performance como a minha capacidade de realizar uma tarefa, essa performance pode ter gradações, né? E a gente vai pensar assim, olha, quando eu quero, geralmente nós corredores queremos ou estamos sempre atrás daquele um pouquinho mais, eu quero ou correr um pouco mais, ou eu quero melhorar a minha performance, né? Melhorar a minha performance em determinado evento. Eu acho que quanto mais, se a gente pensar que a gente tem uma janela de performance onde eu posso estar tanto por cento próximo desse nível máximo de performance que cada um de nós tem, quanto mais eu quiser chegar nesse teto, quanto mais eu quiser me desafiar em chegar nesse máximo que eu conseguiria, mais a mente vai influenciar na nossa performance. Uhum. Né? Claro, ela vai influenciar, o quanto ela influencia está diretamente ligado ao quanto também eu quero alcançar, galgar, enfim, né? Exato. Perfeito. Mas claro, né, desculpa, mas claro que assim, ó, se eu pensar que se eu não decidir que eu quero fazer, não tem performance para ocorrer, né? Um primeiro ponto já é essa decisão de fazer algo, né? Perfeito. E aí, como você colocou, dentro desse algo, o quanto que ela vai influenciar esse rendimento, né? Tá joia? Perfeito. Eu já vou emendar aí, porque tem uma pergunta bem interessante. A gente ia abordar esse tema, mas já que a pergunta está aí na tela, um corredor pede, professora, como é que recupera a confiança do atleta, né? E aqui está muito mais a confiança relacionada à mente. Para obter um alto rendimento após o retorno de uma lesão, por exemplo. A lesão, lesão tem lesões e lesões, né? Geralmente, se você teve uma lesão de afastamento que te causou, digamos, uma perda muito de condicionamento, né? Geralmente esse ganho dessa confiança, retomar a confiança, ela se torna um pouquinho mais trabalhoso. Mas olha só, eu acho que para reganhar confiança, nós temos que, aos poucos, ir colocando objetivos, né? Não pensar no que eu era, mas reconstruir o eu. Então, quer dizer, eu tinha determinado rendimento e eu quero chegar lá de novo e talvez até superar. Esse ganho de confiança, ele vem passo a passo. Muitas pessoas se frustram porque elas pensam que depois de uma lesão, elas, né, na semana seguinte ou 2 semanas seguintes, elas vão retornar a ser o que elas estavam 3 meses atrás, 6 meses atrás, né? Então, a dica principal de reconstrução de autoconfiança após lesão é em objetivos, passos pequenos que vão te levar a ter uma sensação de comprometimento com o ganho do seu condicionamento físico, de tal forma que você está respeitando o seu corpo, mas que você está sentindo que você está se desafiando e dando um passo à frente. Uhum. Então, e tem muita conversa com o técnico daí nessa situação, com o seu treinador, né? Porque o treinador, querendo ou não, ele às vezes sabe muito mais da gente do que nós mesmos, né? Então, é confiar que o treinador vai saber colocar, olha, o objetivo para essa semana é isso, o objetivo para a semana 2 é isso, o objetivo para a semana 3 é isso.
Por mais que eu tenha em mente que eu quero chegar lá, se eu começar a subir esse degrau, né, eu vou degrau por degrau, eu vou chegar então nesse processo. Pense em objetivos a curto prazo, Uhum, né? uhum. Perfeito. E professora, já pedindo aí, né, uma dica, até mesmo, né, de repente, quem até está se recuperando de uma lesão ou por algum motivo está parado, né? A própria situação que a gente vem vivendo nesse momento, não são todos os estados que está sendo permitido você correr, alguns afrouxam mais, outros apertam mais, mas no geral os corredores estão sofrendo com toda essa situação, né? Uhum. De ser um corredor amador, né? Quem faz porque gosta e sente falta, né? Sente falta da atividade física, do que de fato ela provoca, assim como também há quem faça buscando performance, está se preparando para alguma prova, enfim. Existem algumas técnicas que podem ser trabalhadas neste período, no período que alguém está se recuperando de uma lesão até retornar, para que a gente possa ir acalmar um pouquinho, né, o coração aí dos corredores que está apertado nesse momento. Você está falando, então, além do treinamento que a pessoa pode fazer com mobilidade, flexibilidade, força, quer dizer, tem uma série de componentes, né, que vão fazer parte do desenvolvimento da performance e que nós podemos continuar trabalhando mesmo em casa, né? Uhum. Além disso, se eu for pensar no meu estado mental, eu poderia trazer algumas para vocês aqui, tá certo? Então, por exemplo, o próprio, não sei quem de nós, né, tem o hábito de ter o diário do corredor. Eu particularmente acho uma coisa muito importante de nós termos um diário realmente para o treinamento, aonde eu vou colocar, além dos meus treinos, como eu me senti em relação àquele treino. Então, se eu for pensar nesse meu diário, e como agora talvez eu não esteja correndo o mesmo volume que eu estava correndo, eu continuo podendo fazer uso desse diário, mas numa forma de autoconhecimento. Se a gente for pensar que a Silvana que vai para a corrida é a mesma Silvana que faz tudo quanto é outras coisas na vida dela, quanto mais eu desenvolver hábitos diários que me ajudem a estar presente, que me ajudem a ter uma atividade mental aguçada, melhor vai ser o meu rendimento quando eu me colocar numa prova. Então vamos pensar assim, eu levo para a prova o que eu sou, né? Eu levo para a prova o que eu estou. Além do fazer então o seu diário, né? O que você poderia colocar nesse diário? Você poderia colocar as dificuldades que você está tendo, quais tipos de estratégias que você está tomando nesse período para vencer essas dificuldades. Você vai aprender sobre você. Algo que muita gente pensa que como seria uma palavra em português aqui? Que é frescura, talvez seja a palavra, é a aplicação da técnica de gratitude. Uhum. No seu diário, você colocar uma coisa que você é grato naquele dia. Uhum. E eu vou tentar fazer o link disso, de como isso ajuda a gente na corrida, né? Perfeito. Depois. Outra coisa que nós poderemos treinar em casa nesse momento é meditação. É o ato de você conseguir trazer a sua atenção plena para esse momento que eu estou vivendo agora. Como que eu estou sentada na cadeira, como que eu estou sentindo meus ombros, como que eu estou sentindo o meu corpo nesse momento. Ou então você usar 1 ou 2 minutos do seu dia para, ao invés de colocar essa atenção dentro de você, para colocar a atenção no ambiente à sua volta. Tem algum passarinho cantando, tem tráfego passando, né? E você fazer essa varredura do seu ambiente, né? Seria uma outra forma de você usar esse tempo. E deixa eu ver aqui se eu colocaria mais alguma aqui. Seriam técnicas de meditação, mindfulness, né? Mas, Silvana, o que isso tem a ver com a corrida? Né? Como que isso vai me ajudar na corrida? Numa corrida, nós passamos desde o início, desde até do aquecimento, às vezes, né? Até a chegada, nós tomamos várias decisões. Uhum. E essas decisões, às vezes, se eu demorar muito tempo para tomar uma decisão, o tempo já passou. Uhum. E eu já perdi um tempo ali que eu poderia ter feito alguma coisa, eu ainda estou, né, analisando uma situação. Então, pense assim, ó, se eu tenho o hábito diário de
responder para o meu ambiente, de responder para as sensações que eu estou sentindo, essa resposta na prova ela me chega mais rápido. Uhum. Quando eu começar a pensar no sofrimento que eu estou passando na prova, eu consigo me trazer para o agora, né? E eu consigo, então, fazer bolar estratégias ou fazer coisas que vão me fazer chegar na linha de chegada. E talvez um outro ponto também importante que a gente pode estar fazendo nesse momento é ter bem claro para a gente o porquê que a gente corre, né? Porque às vezes a pessoa está assim, olha, várias pesquisas demonstram que quando a gente está encarando aquele momento na prova, que tudo dói, do fio do cabelo até a unha do pé está doendo, e você tem que decidir se você vai continuar ou se você vai parar, quanto mais forte o seu objetivo, quanto mais claro o seu objetivo, quanto mais investimento você tiver no seu objetivo, maior a probabilidade que você vai continuar indo. Então, sentar, colocar claramente quais são os seus objetivos, por que você corre, por que você decidiu fazer aquela prova, é muito importante para nós. Porque pensa que a gente está fazendo uma pasta mental que vai ser o que vai estar disponível para a gente na prova. Se eu não tenho o costume diário de fazer isso, uma coisa não vai simplesmente surgir, né, na prova e agora eu vou usar. Né? Então, se a gente pensar em todas as coisas que eu posso fazer diariamente para criar um hábito sadio, que eu possa colocar nessa pasta mental, vai melhorar as minhas possibilidades aí de utilizar isso numa situação onde eu enfrente algum tipo de adversidade, algum obstáculo, alguma coisa que eu tenho que enfrentar. Mais ou menos que nem no computador, né, professora? Que a gente tem as pastinhas ali com as informações que a gente vai acessando no momento que necessita. Mais ou menos. Exato. Voz negativa. Né? O que eu faço quando aquela vozinha negativa começa? Mas então, veja só, se eu não tenho essa pasta e eu não presto atenção, ou eu tenho a pasta, mas eu não presto atenção porque eu não estou acostumada a abrir a pasta, quando a voz negativa aparece, às vezes a gente simplesmente compra a ideia, né? Então, a gente não tem o costume de ouvir a voz negativa, entender que isso é um processo para o meu corpo estar a um determinado grau de dor, a um determinado grau de fadiga, né? E eu não tenho algum tipo de estratégia para conversar com a minha voz negativa. Então, eu posso usar esse tempo para aumentar o meu nível de autoconhecimento, saber como eu funciono, porque daí eu vou saber como lidar comigo melhor naquele dia crucial, né? Certo? Perfeito, professora. E a gente sempre gosta de puxar, como é que é, a brasa para o assado da gente, né? Falar um pouquinho aí das ultramaratonas, né? Sim. A gente sempre fala, né? Esses dias eu até comentei que o que diferencia, né, dois ultramaratonistas com as mesmas condições de treinamento, né, e as mesmas condições de performance é o calo mental, né? É o mental que vai fazer, né, a diferença aí nas mesmas condições, né? E quem já, né, há algum tempo pratica ultramaratona, sem dúvidas que está sempre aprendendo, mas já conseguiu ultrapassar algumas dessas barreiras. Essas pastinhas aí já estão constituídas, né, dentro da cabeça e elas vão sendo acessadas. Mas a gente tem uma galera bem jovem, não necessariamente de idade, né, mas jovem entrando nas ultramaratonas, né? Que dicas aí que a professora pode dar para essa galera que está começando aí nas ultras, né? Provas de 45, 50 quilômetros, né? Iniciando a sua jornada nesse mundo maravilhoso das ultras. Mundo maravilhoso. É bem empolgante isso, né? Então, olha só. Eu vou falar primeiramente aqui como ultramaratonista, se bem que a última ultramaratona que eu corri foi em 2012. Então, olha só, o que eu observei enquanto ultramaratonista é que quanto maior o cabedal de pastas que você tiver, melhor vai ser para você. E a gente pensar que uma determinada técnica tem que ser a que vai funcionar, às vezes pode daí, né, ser aquele empecilho para nós, tá?
Então, e se eu for pensar assim, ó, eu tenho técnicas que podem ser técnicas que estão me trazendo para mim e técnicas que vão tirar a minha atenção de mim e colocar a atenção fora, né? Técnicas que eu uso, né? E as pessoas pensam, nossa, que técnica mais bobinha. Contar. Tá tudo desmoronando. Eu decido assim, ó, eu vou contar até 1000. Uhum. Depois que eu chegar no 1000, eu decido se eu vou parar ou se eu vou continuar. Quando você chegar no 1000, porque você já se perdeu 10 vezes, teve que recomeçar, aquele, né, aquela dor já passou, você já está pensando em outra coisa. Então, uma delas é contar. É uma coisa super simples, mas que muitas pessoas não dão atenção. Contar. Uma outra coisa que você pode fazer se você tem o teu journal, se você tem o teu diário, e você tem as suas frases de gratidão, quando tá lá naquele momento de dor, porque, gente, não vem dizer que não dói, dói, né? Quando você tá naqueles momentos, assim, que tá tudo doendo, né? Você não sabe mais o que você fazer, você começa a trazer os seus pensamentos de gratidão. Se você tem um diário e você escreveu todo dia uma coisinha que você é grata, você vai passar mais ou menos 1 hora pensando nas coisas que você foi grato por, e isso te traz um sorriso no rosto. E esse sorriso diminui teu gasto energético, porque quem sorri gasta menos energia do que quem está com a cara amarrada, né? Então seria uma outra técnica, tá? Infelizmente, tem outras coisas que a gente vai falar assim, tudo bem, você pode fazer mil e uma coisas, mas geralmente a experiência, né? Quanto mais você faz, mais você vai conseguir fazer. Então, realmente, ter paciência também, porque a experiência que você vai ganhando com uma ultra e depois outra ultra, vai te dando mais confiança para você continuar. Em termos de táticas, né, o que você pode fazer para entender a dor, né, da ultra, e que eu fazia muito, é fazer os back-to-back longões, né? Aqueles que você vai e se mata num dia, daí no outro dia você está quebrado e vai lá e faz de novo. Perfeito. Então te dá uma noção, né, do que seria aquela segunda parte lá, né? Então isso são aí algumas coisas. Que a gente poderia começar a colocar a atenção para nos melhorar, né, nesse começo. E quanto mais você conseguir conversar com pessoas que já fizeram, né, eu acho que mais você consegue estar preparado para entender o que seriam os desafios, né? Perfeito. Uma série de outras coisas, né, Frank? Provavelmente você fala para seus amigos também. Você tem que estudar o percurso, Exato. porque você, assim, nós temos que pensar na fadiga mental e na fadiga emocional, né? Então, uma coisa, elas são diferentes, mas elas estão linkadas, né? Se eu fadigar mentalmente, geralmente o meu mood, né? O meu estado emocional, ele vai cair com isso. Então, quanto mais eu conseguir manter o meu cérebro ativo, para que eu consiga ter um estado mental alerta, mais eu vou estar, vou ter a habilidade de controlar, né, de responder para os pensamentos que estão vindo ali, né? Isso é treino. Isso é treino. Isso a gente tem que ir acostumando também diariamente. Por isso que o diário ajuda, né? Sim. Se eu souber quais são as minhas sombras, né? Quando aquela sombra começar a conversar comigo lá no quilômetro 68, eu posso até dar risada dela, né? Tipo assim, lá vem você. Então vamos ver como é que vai a situação. E você começa aquela conversa mental, vamos né? brincar um pouquinho agora aqui. Exatamente, né? Assim, eu sempre falo, né, também quando me perguntam, nossa, em 200 e poucos quilômetros, né? Como é que é o psicológico? O mais importante é manter a mente ocupada, né? E o manter a mente ocupada com o que está acerca da prova. Ter na mente qual é a próxima cidade que tu vai passar, saber que daqui tanto tempo o teu relógio vai tocar, você vai ter que tomar determinado suplemento, daqui um pouco vai tocar e comer. Então, se eu se envolver com aquilo que está ocorrendo, ocupando a mente com... aí eu estar presente, né? Ocupar a mente com aquilo que está ocorrendo, estar presente ali, não tem erro, né? Claro, isso como a professora falou, você vai ao longo do tempo desenvolvendo, né? Não é logo... a gente nunca não acerta 100% logo de cara, né? Vai desenvolvendo
ao longo do tempo aí, né? E vai dando certo. E às vezes o que dá certo para um não dá para o outro, né? Tem isso também, né? Tem disso também. Tem disso também. E assim, e interessante que você trouxe essa questão ali, né, que é muito importante, porque para o meu cérebro funcionar, eu preciso estar alimentando, né? Então, além dessas organizações, então, por exemplo, o meu relógio despertou, é hora de comer, e a pessoa está bem, ela acha que ela não precisa. Já vem, então, se a gente começar a. É um erro, né? Se você começar a fazer esses erros muito no início da prova, geralmente a gente vai pagar depois. Perfeito. Então, eu tenho que me programar, eu tenho que ter as estratégias. Dependendo da prova, né? A gente fala ultramaratona. Ultramaratona vai de 45 até 200 e tanto. Ela vai de montanha, ela vai, né, para estrada de chão. Então, tem tantas formas, né, de provas diferentes. Então, eu tenho que pensar o seguinte, qual que é o meu próximo objetivo? E a gente falou, né, no comecinho da nossa conversa aqui sobre esses objetivos. Então, dentro da prova, eu começo a colocar esses objetivos também, né? Eu tenho o objetivo de chegar na próxima estação de hidratação e alimentação. Eu tenho o objetivo, às vezes, de chegar na próxima árvore. Eu tenho o objetivo de fazer os meus próximos 100 passos, né? Isso faz com que a gente fique presente e não fique pensando que ainda falta 88 quilômetros. Né? Porque se eu ficar pensando que ainda faltam 88 quilômetros, aí geralmente o meu mood, desculpa aí pessoal, mas é que eu penso em inglês de vez em quando. O meu estado mental, né? Meu estado emocional, ele começa a baixar. E com isso, geralmente, a nossa performance também baixa. Também baixa. Certo? Professora, e o temido pré-prova? Caramba, tem gente aqui perguntando, né? Esse dá aquele frio na barriga, não dorme na noite anterior, não é fácil, né? Eu acho que o pré-prova é pior, a prova é o melhor momento, o pré-prova que é mais complicado, né? Aí, o que fazer, né, professora, nesse pré-prova aí, porque ele pode, com certeza, interferir no resultado da própria prova, né? Com certeza, e vai interferir no resultado da prova, né? Se a pessoa já sabe que ela tem a tendência a ficar mais ansiosa num pré-prova, aqui que vem realmente essas técnicas de meditação, relaxamento, tá? Porque se você começar a aplicar isso, né, geralmente ele não vai falhar com você naquele dia do pré-prova. Então, eu faço uma técnica de meditação que é super simples, pessoal. Eu simplesmente fecho meus olhos, fico numa posição confortável, às vezes sentada, às vezes deitada, e eu presto atenção na minha respiração. Simplesmente isso, tá? E aí, o que vai acontecer? Isso faz com que eu me acalme, né? Eu saio de uma mente ativa para uma mente um pouco mais calma. Então, eu estou me treinando a conseguir trazer para mim uma sensação de calma em qualquer hora do dia. Às vezes eu medito às 9 da manhã, às vezes ao meio-dia, às vezes às 7 da noite. Às vezes eu medito do lado da casa aqui que tem a rua que é mais barulhenta, às vezes num local mais quieto. Se eu treinar isso, naquele dia pré-prova, eu vou lá, eu vou deitar e eu vou fazer a minha meditação também para me ajudar, tá certo? Então a gente tem que pensar, olha, eu tenho que ter as estratégias, eu não vou simplesmente, se eu não faço todo dia, eu não tenho esse hábito, e aí eu vou querer que funcione no dia do pré-prova, ele geralmente não vai funcionar. Uma técnica é essa, que eu poderia sugerir. Uma outra técnica é a técnica de autorrelaxamento. E, gente, eu me lembro, eu devia ter uns 18, 16 anos de idade, né? E o nosso professor estava fazendo a tese de doutorado dele, então ele pegava e colocava a galerinha, já treinava, né? Então colocava a galerinha toda deitadinha, assim, em colchonete, imagina um monte de adolescente deitado em colchonete, fazendo autorrelaxação muscular. Então, era uma técnica super simples que eu até hoje faço. Então, qual que era a técnica? Fecha seu olho, faz 3 respirações, e aí ele começava, ele guiava a gente, tá? Mas a gente não precisa de guia. Você vai começar a linkar uma parte do seu corpo. Então, por exemplo, olha, quando eu estou fazendo a inspiração, eu estou, né, puxando o ar para dentro, eu vou contrair a minha mão. Aí eu seguro o ar por uns 2 ou 3 segundos. E aí, quando eu expirar, eu vou relaxar aquela área do corpo. E ele ia passando de área por área do corpo e a gente fazia isso no corpo inteiro.
Quem chegava, às vezes eu dormia, não tinha chegado nem na metade do corpo, eu já estava dormindo, né? Mas então, se você pratica esse tipo de técnica, às vezes você não acorda, né? E eu também passo por isso, gente. Tem vezes que eu tenho uma prova que eu acho que é muito importante para mim, mesmo que seja de brincadeira, aí é, sei lá, 3 da manhã e você acordou, né? O que você faz? Vai para sua técnica de relaxação. Uhum. Faz a técnica de relaxação, você vai relaxando e relaxando, você consegue pelo menos talvez ele dormir mais 2 horas, tá certo? Então pensa assim, ó, que tipo de técnicas que eu tenho, tá? Que eu poderia daí implementar lá. Tem gente que tem que tomar uma maracujina mesmo, tá certo? Vai lá e toma uma dose de maracujina e tenta ficar calminho, tá certo? Mas você tem que pensar em o que você vai conseguir fazer. E aí, o que eu gostaria de trazer para você, né? Geralmente a nossa mente, ela é a mesma coisa aqui, a gente vai ver como está tudo linkado. A nossa mente está se preocupando com algo que vai acontecer no futuro. Uhum. A nossa técnica de meditação é para deixar o futuro e deixar o passado e me trazer no agora. Então, se eu tiver isso, a minha probabilidade de não ter essa ansiedade, ela aumenta. Uhum. Prof, fiz de tudo e não consigo relaxar. Gente, eu contava carneirinho, né? Você começa a fazer a técnica simplesmente de fazer a visualização mesmo, né? O carneirinho pulando e tal. Você tem que encontrar uma técnica para fazer você se acalmar, ok? Uhum. Não consegue? Vai conversando com pessoas e pergunta para elas o que elas usam. Uhum. Chegou lá no dia da prova. Gente, eu já cheguei em prova que eu acordei com piriri, né? Você acorda, já tá com piriri. Vocês chamam de piriri também, né? Diarreia mesmo. Aí o que você vai fazer? Você acordou e tá com piriri. Sentou lá, respirou, fez a tua meditação, vai sentir que aquilo ali vai te acalmar, tá certo? Uhum. Mas, agora, de novo, a diferença entre eu saber e eu fazer, né? É grande, é muito grande. Então, se eu souber que eu tenho essa possibilidade, eu só vou saber se ela funciona para mim se eu tentar. Uhum. Eu tenho que aplicar ela, aplico isso e vejo se daí na próxima vez que eu tiver uma prova, ela funcionou. Uhum. Se eu simplesmente falar assim, não, isso não vai funcionar para mim, eu vou talvez passar 3 ou 4, 5 provas ficando ansioso e eu poderia talvez ter já cuidado disso um pouquinho atrás, né? Então, tenta colocar em prática e ver se funciona, tá certo? Ô, professor, essa questão mental ela é tão importante. Tem alguém aqui comentando, né? E muita gente relata isso, das famosas dores fantasma, né? Não tem dor nenhuma, tá super bem. E no dia anterior da prova aparecem umas dores aí do nada, né? Sim, é verdade. Existe algum estudo, algo que relaciona isso ou não? Assim, mas é capaz até mesmo de uma questão mental criar um desconforto físico, né? Sim, sim. Olha, eu não me lembro agora, assim, especificamente de nenhum estudo, mas que a percepção de dor, né? Se você for ver, assim, fisicamente, a dor seria causada por uma terminação nervosa que está respondendo a um tipo de estímulo, né? Então, fisicamente, eu teria que estar causando alguma coisa no meu corpo. Mas olha só, não são simplesmente coisas físicas que podem causar dor. Vou perguntar uma coisa para vocês, né? Quem nunca levou um pé na bunda, né? Desculpa a bunda, gente. Quem nunca levou, né? Tipo assim, entrou com a parte de trás na situação. Aí, o que acontece? Você fala assim, nossa, tô com uma dor no meu coração. Gente, coração não dói, né? Então, olha, eu posso, através de uma emoção, criar uma tensão no meu corpo, aonde a minha mente vai ler aquilo como dor? Sim. Uhum. Tá certo? Então, a gente for pensar, aí vem de novo a nossa técnica de autorrelaxamento, né? Faz um autorrelaxamento, porque aquilo ali talvez seja o estresse, essa concentração muscular que eu estou criando em determinada parte do meu corpo, né? E agora eu estou tendo isso com uma percepção de dor, né? Tem um massagista, Tom Myers, que a definição de dor dele é bem interessante. Ele fala assim, ó, que dor é um estado inconfortável que você sente uma necessidade irreparável, estou tentando traduzir aqui, né? Você sente uma necessidade irreparável de fugir. Tá?
Então, assim, se eu estou numa situação onde eu estou pensando que eu quero fugir daquela situação, eu posso interpretar aquilo ali como dor. E essa dor, ela pode se manifestar em determinadas partes do corpo. Perfeito. É por aí, por aí. Né? Eu acho que responde ao que o corredor aqui tava perguntando. Eu falei sobre estudo, né? A professora, né, sempre aí muito estudiosa, né, se atualizando, né, referente ao que há. Conta pra gente um pouquinho aí que últimos estudos que a professora tem visto referente a essa questão aí do treinamento mental para corredores aí, pra gente também se atualizar o que tem aí rolando hoje no mundo da ciência. Então, olha só, eu trouxe para vocês aqui 3 estudos que eu dei uma olhada ultimamente, tá? Um deles é uma revisão sistemática. A revisão sistemática, ela usou 51 estudos, aí eles colocam ali, né, tudo como é que foi que eles analisaram, não é analisar, como é que eles passaram por um critério de seleção, né? 51 estudos passaram pelo critério de inclusão e foram incluídos. O título dessa pesquisa é The Psychology of Ultramarathon Runners, a psicologia de corredores de ultramaratona. E daí, o que é às vezes muito, assim, complicado para nós, né, na área, é ver que daí o resultado de uma revisão sistemática é de que nós temos muitas controvérsias nos resultados que nós encontramos nas corridas de ultramaratona. Assim. Mas olha só o que eles trouxeram aqui para a gente. Que efeitos agudos do nosso humor durante uma ultramaratona influenciam diretamente no nosso estado, na nossa percepção de fadiga. Uhum. O que é a realidade. Então, a gente pensar, a mente influencia, sim, o nosso estado de humor vai influenciar na minha percepção de fadiga. Uma outra situação que eles trouxeram aqui foi que uma das coisas mais importantes para os corredores de ultramaratona seria a possibilidade de atingir objetivos pessoais. E que a ultramaratona, os corredores de ultramaratona parecem estar associados, os desejos desses corredores parecem estar associados com desejo de explorar os seus limites físicos e os seus limites mentais. Uhum. Tá certo? Bem interessante isso. E aí eu coloquei mais algumas coisas aqui que estavam nesse mesmo estudo, que talvez seja interessante para a gente pensar o que a gente pode... como a gente pode usar isso no nosso próprio treino, né? Nesse mesmo estudo, eles citaram, né, desses 51 estudos, eles fizeram citações sobre alguns estudos, esse estudo é de 2018, então eles fizeram citações sobre alguns estudos também recentes, e quais foram conclusões, as respostas, que eles tiveram. Os objetivos dos corredores, né? Se o objetivo da pessoa fosse mais voltado a completar uma tarefa, ela parecia, então, desempenhar melhor. Que era o que a gente estava falando, né? Eu vou chegar no próximo posto, então eu tenho essa mente voltada, eu quero completar essa tarefa. Essa outra pesquisa de um senhor que eu não sei nem falar o sobrenome, Wolstenfein, de 2016, também traz que o nosso estado de humor, ele está linkado à nossa percepção do que é o chamado estado de flow, né? Então, o humor e o flow. Mas ele também trouxe que esse estado de flow, ele tende a aparecer menos, interessante que eles acharam isso, aparecer menos com o decorrer da prova. Perfeito. Tá? Que a gente chega naquele estado de flow que tudo é flores, né? E aí depois encontrar esse estado de flow fica um pouquinho mais difícil. Perfeito. Um outro estudo de 2013 coloca que corredores de ultramaratona tendem a apresentar uma alta tolerância à dor quando comparados a pessoas que não fazem ultramaratona, né? Então, esse nível de tolerância à dor. E um último aqui também dentro disso colocou que quanto maior quanto maior o seu commitment, quanto maior o seu compromisso com atingir o seu objetivo, né? E essa sensação de conquista que você está procurando,
quanto maior ela for, maior a sua probabilidade de ter êxito na sua prova. Tá? Então, esse foi um deles. Aí, olha que interessante. Depois disso, eu fui ver assim, então tá. O que mais que se tem aqui na área? E daí teve mais um outro trabalho muito interessante, onde eles foram fazendo entrevistas diretamente. Você tem alguma pergunta sobre esse estudo? Tranquilo, pode finalizar aí. Tranquilo? Tá. Então tá, tem esse outro estudo onde eles foram fazer perguntas, né, pesquisa com corredores de ultramaratona. E basicamente a ideia desse estudo, eles queriam saber qual que era a definição de calo mental, que em inglês é mental toughness, né? E eles queriam saber se teria aí algum tipo de agreement, algum tipo de consenso, né, da parte dos ultramaratonistas sobre essa questão aí do que seria esse mental toughness, ou o calo mental. Então, vamos ver aqui. Aí eu peguei, basicamente, desse estudo, eles fizeram assim, eles deram uma definição, e aí as pessoas fizeram elaborações em cima dessa definição. A definição que eles deram também foi já coletada de outro estudo que chegou ao consenso de uma definição de calo mental para corredores de ultramaratona. E a definição é a seguinte, ó. Resistência mental é a capacidade e a consciência que permite que um corredor persista e vá além do físico, das suas limitações psicológicas e ambientais, por um longo tempo, por um tempo não convencional, né? Tanto em treino quanto competição. Então, quer dizer, essa questão de eu conseguir persistir, né, além da minha sensação de fadiga, do meu estado físico, das minhas limitações psicológicas, eu vou continuar. E aí eles foram perguntar, então, para os participantes, né, como que eles, o que seriam os aspectos mais importantes para eles que iriam mostrar que uma pessoa tem esse calo mental. E as respostas foram as seguintes, olha só. Quando você mostra que você tem persistência, quando você mostra que você tem perspectiva, quando você consegue lidar com a fadiga mental, tá certo? Então a gente tem que pensar assim, ó, o que vai fazer com que eu demonstre, se eu quero me tornar um bom ultramaratonista, quais são os tipos de treinos, né, que eu quero investir para demonstrar que eu melhoro a minha persistência, eu melhoro a minha perspectiva, eu melhoro a minha forma de lidar com a fadiga mental. Eles também colocaram o seguinte, que quanto maior for a sua habilidade de lidar com seus estados psicológicos, maior é o seu calo mental. Se você nunca desiste, tá? E esse nunca desiste é porque eles colocavam assim, ó, você tem que pensar que você vai ter um objetivo ideal, um objetivo secundário, né? Um outcome, não é um objetivo, né, Fran? Seria o resultado. Um resultado ideal, um resultado secundário e um resultado que seria o terceiro. Né? Tudo deu errado, qual que é a pior das situações e eu vou estar contente com isso, né? Então, e aí eles colocaram interessantemente que as pessoas que definiam as coisas como... eles fizeram a diferença de pessoas ultramaratonistas que usam as palavras não desistir e outros que usam a palavra continuar. Ou seja, a questão da mentalidade também da pessoa, né? Tem pessoas que são mais positivas e elas usam assim, eu vou continuar. E as outras pessoas usam, né, que estão, eu não vou desistir. Então eles colocaram essa questão que eu achei muito interessante também. Isso é legal, porque também me lembra daquela velha, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? De ainda falta 50 quilômetros ou só falta 50 quilômetros. É a mesma Exato. coisa, né? O que acontece aí é que, querendo ou não, a forma com que a gente conversa, né, a forma que nós conversamos conosco faz diferença, né? Seria a mesma coisa de eu falar assim, ó, eu não consigo ou eu ainda não consigo. Também seria uma forma diferente, exatamente. Então, nós prestamos atenção nessa voz mental
que vem através de eu fazer uma redação, porque senão a gente esquece, nós esquecemos, né, a forma com que a gente pensa as coisas, então você colocar no papel te ajuda nisso, vai ajudar com que a gente preste atenção nessas questões para que eu possa melhorar esse calo mental. E aí, em termos de desenvolvimento, nesse mesmo estudo, né, desenvolvimento, alguma coisa, nada de novo para nós. Ele falou assim, ó, você tem que ter experiências com provas e treinos, mas também você tem que pensar nas suas outras experiências de vida que te trazem esse mesmo tipo de resiliência, tá? Então não fazer aquele compartimento só de eu ultramaratonista, mas como é que eu consigo usar as minhas outras coisas na vida para que eu me torne um corredor melhor. Aí no final desse estudo eu achei interessante, porque eles fizeram assim, ó, sugestões para o desenvolvimento da força mental de ultramaratonistas incluem cultivar a resiliência, reconhecer e diferenciar entre dor de esforço e dor de lesão. Criar objetivos eficientes, planejar estratégias para lidar com possíveis realidades que você vai encontrar na prova. E pós-prova, ou durante a situação ali, ou talvez durante o processo de treinamento, você também criar estratégias para um possível não iniciei a prova, ou um possível não concluir a prova. Então, o treinamento mental aí nessa questão, ele também, então, daria uma olhada nesses aspectos, né? Como é que eu não me frustro e continuo caminhando enquanto atleta se eu chegar numa situação onde, por algum motivo, eu não consegui iniciar aquela prova, ou por algum motivo eu iniciei a prova, mas eu não consegui concluir a prova. Legal. Tá certo? Legal, nos estudos aí falou dessa questão do ultramaratonista ter uma tolerância maior à dor. A tolerância maior à dor, eu acredito, ela é treinável, porque a gente acaba passando por bem o que você falou. Você faz 60 quilômetros, 40 quilômetros no domingo, no sábado e vai fazer 60 no domingo fadigado. Isso é treino, né? Não é nada espetacular, é porque você treinou, né? Você aprendeu continuar mesmo fadigado. E essa situação, invariavelmente, num dado momento da prova, ela vai chegar. E aí que tu aciona a pastinha de eu já passei por essa situação em treinamento, então eu sou totalmente capaz de passar por ela aqui na prova, né? Perfeito, perfeito. Você trouxe aí a questão da fadiga, né? E a gente acho que visita bastante, principalmente ultramaratona, mas aí qualquer distância que a gente vá além, talvez de 1h30, onde você precisa se alimentar, né, e tal, a gente talvez tenha essa percepção um pouco maior. Mas eu vou trazer para nós aqui a questão da percepção da fadiga. Tim Noakes, Dr. Tim Noakes, que é um professor de exercício, né, fisiologia do esporte em Cabo Verde, e os colegas deles nos trouxeram um modelo, né, para explicar a fadiga, que vai além simplesmente das questões fisiológicas. Para eles, a fadiga é um estado mental. Essa percepção nossa de fadiga, tá? Por que isso? Ele trouxe talvez até a gente, quando começar a falar aqui do modelo, a gente vai pensar, eu já sabia disso. Basicamente, eles criaram um modelo onde eles mostram, eles chamam de modelo do governador central, né? Então, o que acontece? Antes de uma prova, eu vou me analisar, eu vou saber em que situação que eu estou, eu já sei o quanto que é a distância da prova, mais ou menos quanto tempo que eu vou demorar. O meu cérebro, inconscientemente, começa a fazer cálculos, é como se eu jogasse todas essas variáveis no algoritmo, e ele te joga um cálculo de ritmo, tá certo? E esse ritmo, ele tem uma reserva. Sabe por que ele tem uma reserva, Fran? Porque a gente vê a linha de chegada e vai mais rápido. Faz sentido isso? Né? Não é? Então, assim, ó, se eu tivesse realmente fadigado, eu não tinha como ir mais rápido para chegar na linha de chegada. Eu não tinha como fazer aquele último quilômetro mais rápido, né? Então, essa teoria do governador central
basicamente dizendo assim, ó, o teu corpo, ele vai fazer todos esses cálculos, isso acaba, né, fazendo com que que ele já te dá uma resposta de recrutamento de unidades motoras. Gente, unidades motoras é o quanto eu recruto do meu músculo para ele fazer a contração. Eu não estou recrutando 100% do meu músculo para ele fazer a contração, eu estou recrutando uma percentagem dessas unidades que faz com que ele faça a contração. E se eu for estudar, né, eu poderia estar forçando um pouco mais. Mas, Silvana, como é que eu sei o quanto que eu posso forçar um pouco mais, já que a fadiga é um estado mental, né? A fadiga é o meu subconsciente dizendo assim, vamos manter a homeostase, vamos manter tudo tranquilo aqui, a gente não quer que você seja meio louco, vamos segurar a rédea. Então, se eu quiser realmente chegar naquele topinho lá da minha performance, eu vou ter que falar assim, sabe o quê? Eu estou te escutando, eu sei que você tá dizendo que eu estou fadigado, mas eu vou puxar isso daqui um pouquinho mais, e aí a gente vai. Perfeito. E olha só que interessante, né? Se a gente for ver vários estudos, então, do Team Noakes com os colaboradores, essa proposta, né, foi se desenvolvendo desde 1997. E hoje, né, eles fizeram vários estudos, mas dois que eu acho muito interessantes para a gente ver que, né, se você nunca fez aquele sprint final para saber que você tinha reserva e que você não estava no seu limite, né? Olha só o que eles fizeram. Eles enganaram as pessoas. Eles trouxeram, então digamos assim, ó, eles trouxeram os participantes e falaram assim, olha, você vai fazer um tiro de 4 quilômetros, eram ciclistas. Você vai fazer um tiro de 4 quilômetros, o máximo que você conseguir. Tudo. A pessoa vai lá e faz. Então, ela tem o baseline, ela tem a linha base que ela tá. Aí, eles deixam eles descansarem, trazem esse grupo num próximo dia. E eles falam assim, ó, hoje você vai correr contra o seu avatar. E o seu avatar é o mesmo você que correu 2 dias atrás. Então, eles vão colocar aquela pessoa para correr contra ela. E eles colocam o avatar para fazer 102%. Ou seja, ao invés de fazer o que eles estão fazendo, o avatar está fazendo 102. Sabe o que acontece? A pessoa vai lá e ganha dela. Para 104. Não é? Muito, entendeu? Então, tipo assim, se eu tivesse realmente fadigado naquela máxima, que eu estava falando que era máximo, né? Então, o que ele traz? Ele traz o seguinte, olha, o seu corpo, se eu só ouvir aquela mente, né? Se eu só ouvir a primeira voz que diz assim, não vai, pare, você está fadigado, eu vou parar sempre com essa margem que eu tenho para manter a homeostase do meu corpo. O atleta que começa a se desafiar, ele vai puxando o envelope, né? Ele vai tentando ir mais rápido, ele vai tentando chegar no 102 e no 104. O quanto que isso a gente não sabe, mas a gente sabe que a pessoa tem essa reserva. Só mais um ponto que eu achei também interessante, num outro estudo que eles fizeram, que também não tem o título aqui, mas que eu já sei, eu já estudei, era o seguinte, eles vêm, trazem você vai lá, então você também sabe qual que é o seu nível, né? Aí eles falam assim, ó, agora você vai correr contra uma outra pessoa. E aí você tá correndo bonitinho. Chega uma hora que eles fazem aquela pessoa passar de você. Quando a pessoa passa de você, olha só que interessante. A pessoa que passou, que foi, né, se eu estou sendo o participante que passou, eu melhoro o meu desempenho em relação à minha base cerca de 1 a 1,5%. Quando eu sou a pessoa que foi passada, eu geralmente pioro a minha performance cerca de 2%. Interessante. Então é outro aspecto, não é outro aspecto? Então, tipo assim, pense na situação que a gente pensa, ó, eu tô fadigado. Esse eu tô fadigado é o meu cérebro mantendo a homeostase para que todos os meus órgãos sejam preservados. Geralmente, nós temos uma reserva que nós podemos tentar, né, descobrir o quanto que é. E é esse, geralmente, descobrir o quanto que é, que vai fazer com que a gente diminua, né, aquele 5 segundos no 5 quilômetros, que a gente diminua aquele 30 segundos no 10, que a gente faça uma prova melhor aí numa maratona, tá? Bacana, Diga. professora. Excelente. Nossa, dá aí com certeza pra gente marcar outras lives aí pra continuar. Poxa, gente, olha, tá chegando aí no nosso final, até porque o Instagram nos derruba daqui um pouco. Certo. Mas, então, ó, se vocês quiserem, viu, Fran? Se vocês quiserem os estudos, me pede que eu passo para vocês, tá? Ia pedir, professora, porque daí a gente dá um jeito de compartilhar aqui com o pessoal, porque é muito interessante. Esses estudos, a gente se basear
né? Nesses estudos científicos aí, sem dúvida é a melhor alternativa, porque, né, foi testado, tem embasamento, tem metodologia, né? Foge do achismo, né? A gente começa... Essa ideia também com as lives, é a gente trazer informação mais científica, né? Para os corredores aí que nos seguem, né? Que nos acompanham. E foi, nossa, fantástico. Só tenho muito a te agradecer todo mundo, né? Que esteve com a gente hoje nessa live. Nós publicamos na quarta-feira no nosso Insta. A professora escreveu um texto relativo a esse assunto, né? Quem não viu ainda... Sim. Dá uma olhadinha lá, né? Toda quarta a gente tem publicado conteúdo técnico. E, professora, demais, foi espetacular aí o conteúdo, o conhecimento que você trouxe. Só tenho a te agradecer. Eu que agradeço. E daí, pessoal, se teve alguma coisa aqui que eu falei muito rápido ou que eu passei muito por cima, me manda né, um texto aí, me manda um, como é que a gente chama aqui? Direct, né? Me manda um textinho e eu respondo para vocês e estou disponível, tá certo? Tem como Instagram para a galera aí. Meu Instagram para a galera é o silvana.meira.75. Isso aí. Joia? Esse sou eu. E aí, qualquer coisa, é só chamar, a gente conversa, tá certo? Tem muita coisa nesse campo, tá certo? Tem muita coisa, é muito interessante, vale a pena investir, tá? Não estamos aqui dizendo que o trabalho mental seja 100% ou 90% do treino, não. Mas quando ele vem acompanhado de um bom treino, se você já está fazendo o seu treino, quando você adiciona esse trabalho mental, você leva o seu nível de performance para um outro nível, tá certo? Quem nunca experimentou, eu acho que vale a pena, tá? E quem já experimentou, espero que tenha contribuído com pelo menos alguma técnica aí que a pessoa possa implementar, tá? Para ver como é que funciona para ela, tá certo? Maravilha, professora. Muito obrigada. Galera, obrigada. Obrigada a você, querida. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.